Olá, eu sou o Dr. José Silva e você está no meu canal Previdência Descomplicada. O parágrafo 1º do artigo 16 demonstra a ordem preferencial desses dependentes, dizendo que os dependentes mais próximos excluem os mais remotos. É dizer, se tem qualquer dos dependentes de primeira classe, repito, cônjuge ou companheiro, filho menor de 21 anos de idade ou se maior com deficiência física, mental ou intelectual grave, os pais que são dependentes de segunda classe e os irmãos que são dependentes de terceira classe não terão direito ao benefício de pensão por morte. Então, para que os pais tenham direito ao benefício de pensão por morte, é necessário que inexista, ou seja, que não haja qualquer dos dependentes de primeira classe. E para que os irmãos tenham direito à pensão por morte, é necessário a falta dos dependentes de primeira e de segunda classe. Outro ponto aqui é o parágrafo 4º do artigo 16 diz que a dependência econômica dos dependentes de primeira classe, ou seja, os previstos no artigo 16, inciso 1, vamos recapitular: cônjuge ou companheiro, filhos menores de 21 ou se maiores com deficiência física, mental, intelectual grave, essa dependência econômica ela é presumida, ou seja, não necessita de ser comprovada. E para os demais dependentes de segunda e terceira classe, pais e irmãos, a dependência econômica necessita de ser comprovada. Mas veja que outro desdobramento desse artigo 16 é que o parágrafo 2º do artigo 16 traz aqui outra classe de dependentes. Por quê? Eu digo outra classe. Porque lá no parágrafo 2º diz que o menor sobre tutela e o enteado se equiparam a filho desde que comprovada a dependência econômica. E aqui, algumas considerações que penso importante ser feita. Apesar de a lei falar que o menor sobre tutela e o enteado se equipara a filho, penso aqui que não há uma equiparação no sentido de colocá-los como dependentes de primeira classe. Por quê? Porque se assim fosse, não estaria prevendo expressamente a necessidade de comprovação de dependência econômica, tendo em vista que filho que está na primeira classe, a dependência econômica é presumida, e tendo em vista que se o legislador quisesse equipará-los a dependentes de primeira classe, ou teria dito expressamente, como disse na questão do cônjuge divorciado que recebe alimentos, que ali foi dito expressamente que se equipara ao dependente de primeira classe, ou teria feito como fez com a união estável, né, equiparando ao casamento e jogando logo no inciso 1 do artigo 16. E isso aqui não foi feito. Então, não dá para interpretar aqui que o menor sobre tutela e o enteado sejam dependentes de primeira classe. Ok? E aqui uma casuística. Imagine você que o João, casado com a Maria, tem um enteado, José, esse enteado, filho da Maria. O João veio a falecer. Não houve aqui adoção, ok? Era enteado. Então, se não houve adoção, não era filho. Se não era filho, não posso enquadrar no artigo 16, inciso 1 da Lei 8.213. O parágrafo 2º do artigo 16 diz que José, que é o enteado, né, supondo ali que é uma criança de 10 anos, 11 anos, poderia receber a pensão por morte desde que comprovada a dependência econômica. Então, eu não posso enquadrá-lo como dependente de primeira classe. Surgindo uma situação em que não se comprove essa dependência econômica, né, até uma situação difícil, mas imaginando uma situação em que não se comprove essa dependência econômica, quem vai receber a pensão por morte vai ser Maria, esposa de João, falecido, e mãe de José, que é enteado de João. Mas José não vai poder concorrer com Maria, porque não é dependente de primeira classe.
Talvez a solução aqui fosse uma adoção post-mortem, porque o STJ permite a adoção após a morte, desde que comprovada o vínculo afetivo. E aqui estamos falando de um princípio de direito de família, que é a parentalidade socioafetiva, atrelado ao melhor interesse do menor. Poderia sim o INSS alegar que essa adoção post-morte seria para burlar, né, a legislação, mas nós temos alguns princípios de direito de família e também de direito previdenciário que, colocando ali numa proporcionalidade, numa razoabilidade, seria difícil sustentar esse argumento do INSS. Nós vamos falar desses princípios mais para frente quando falarmos da possibilidade de o neto pedir pensão por morte do avô, que o STJ bateu o martelo agora recentemente, né? Mas vamos fazer um paralelo aqui então, que serve para os dois. Tanto na questão do enteado, que poderia ter sido feito a adoção post-mortem, quanto na questão do neto, que pede pensão por morte ao avô, poderia ser feita também a adoção post-mortem. Por quê? Na questão do neto, o que houve? O STJ entendeu que sim, é possível o neto pedir pensão por morte ao avô. Né? O avô morreu, pedir pensão por morte ali, decorrente da morte do avô. Só que ele receberia somente até os 18 anos. Isso porque, entendeu o STJ que o ECA prevê a maioridade em 18 anos. E o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, seria lei especial com relação à Lei Geral 8.213 de 91. Como a gente sabe, a lei especial é aquela que trata dos pontos da lei geral, mais alguma coisa ali, né? Entendendo ser lei especial e seguindo o princípio de que lei especial derroga, ou seja, substitui a lei geral, o STJ entendeu que o neto vai receber pensão por morte até os 18 anos de idade e não até os 21, como diz a lei 8.213. Aqui parece que andou mal o STJ, porque, sobretudo em direito previdenciário, onde nós temos partes hipossuficientes, a lei especial ela só pode derrogar a geral se for mais benéfica, né? Se for ela mais benéfica. Porque, veja bem, vai estar violando um princípio de direito previdenciário aqui, previsto lá no artigo 201, parágrafo 1º da Constituição, que é a uniformidade e equivalência dos benefícios previdenciários, muito utilizado às populações urbanas e rurais, onde se diz que, tanto nos critérios de concessão do benefício, quanto nos critérios de cálculos, não pode ser dado requisitos diferenciados para a sua concessão, salvo nos casos em que a Constituição prevê, dizendo que por lei complementar, no caso de deficiente físico, mental ou intelectual, ou no caso de aposentadoria especial, né, porque são aqueles expostos a agentes físicos, químicos, biológicos prejudiciais à saúde, ou a combinação deles, é que pode haver esses requisitos e critérios diferenciados, com redução ali na idade ou no tempo de contribuição. Fora isso, o que a Constituição não prevê, não pode o legislador infraconstitucional prever. Então, e também não pode uma decisão judicial prever. Por isso que fere o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios previdenciários, que se transmuda no princípio da equidade, no princípio da igualdade. Também, partindo para o direito de família, desrespeita o princípio do melhor interesse da criança e negar a adoção post-mortem desrespeita o princípio da parentalidade socioafetiva. Então veja que nós temos princípios que resguardam o menor hipossuficiente, que deve ser colocado na balança numa proporcionalidade, numa razoabilidade, razão pela qual o argumento do INSS não deveria ser sustentado. Ele com certeza cairia aí por terra, se tivéssemos aí um juiz com bom senso.